Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. O Chelsea contra times brasileiros. Semana de Mundial de Clubes, semana de final de Mundial de Clubes. O Chelsea vai enfrentar mais um brasileiro, o Palmeiras. A final tão esperada. Os Blues em seu segundo Mundial, 10 anos depois da derrota para o Corinthians, lá em 2012 no Japão. O Mundial de agora é em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E os Blues estão na final contra o Verdão, o Alvinegro, lá de São Paulo. O Chelsea é o campeão europeu de 2021 e vai estar em campo neste sábado, né? No dia 12 de fevereiro, disputando a Taça do Mundial de Clubes, lá em Abu Dhabi. O adversário vai ser o Palmeiras, 3 vezes campeão da América. O Palmeiras ganhou a Libertadores em 1999. Teve naquele Mundial de Clubes, né, um jogo só, o Intercontinental. Foi derrotado pelo Manchester United por 1-0. Em 2020, aí já no formato Mundial de Clubes FIFA, no ano passado o Palmeiras esteve no Mundial, dessa vez no Catar, mas foi eliminado na semifinal pelo Tigres e também perdeu a final, a disputa do terceiro e quarto lugar, para o Al Ahly do Egito. Então, agora, o Orgulho de Londres tem registrado na história alguns confrontos contra times brasileiros. Os Blues excursionaram pela América do Sul há bastante tempo, final da década de 20, lá quase 100 anos, 1929. O Chelsea excursionou pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Brasil. As primeiras partidas contra times do Brasil, na verdade, foram seleções estaduais, né? O Chelsea jogou contra a seleção carioca 2 partidas no Estádio das Laranjeiras. Estádio das Laranjeiras, que é um estádio onde foi sediado os Jogos da Copa do Mundo de 1950. Um empate e uma derrota para a seleção carioca, lá no Rio de Janeiro. O terceiro jogo contra times tupiniquins, equipes brasileiras, lá em 1929, foi contra o Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro jogo, primeira vez que Corinthians e Chelsea se enfrentaram. E o jogo ocorreu lá no estádio Palestra Itália. O Chelsea já em futuras terras palmeirenses. Na época não existia ainda, não tinha mudado o nome Palmeiras. Era o Palestra Itália, time da colônia italiana. Nesse jogo, contra o Corinthians, no Palestra Itália, 4-4 o resultado. A despedida das terras brasileiras foi registrada contra a seleção paulista. E aí os Blues, nosso Orgulho de Londres, foi derrotado por 3-1 na cidade de São Paulo. O Chelsea teve mais um confronto contra um time brasileiro, tradicional, um gigante brasileiro, anos depois, em 1957, só que dessa vez esse confronto foi na Europa. O Chelsea realizou uma partida amistosa contra o Bahia, o Sport Clube Bahia, o tricolor da Boa Terra, e venceram por 2-1. A equipe brasileira, na época, excursionou por outros países europeus na ocasião. Tiveram pela França, Itália, jogaram por bastantes lugares na Europa. Em 1998, quase 40 anos depois do jogo contra o Bahia, o Chelsea realizou mais um amistoso, dessa vez pré-temporada daqueles extintos torneios de verão europeu. Não existem mais os times brasileiros na época do meio do ano, porque o nosso calendário era diferente. Então, tinha uma folguinha antes do Campeonato Brasileiro se iniciar. Os times viajavam para a Europa para jogar contra os times europeus, coisa que hoje é impossível de se fazer devido a calendário apertado. O Chelsea enfrentou o Flamengo. Existem vários registros. Quem quiser ver os gols, tem vários vídeos relatando isso aí. O Chelsea venceu o Flamengo de goleada por 5-0. E quem marcou os gols daquele jogo
Gianluca Vialli, italiano. O Dan Petrescu marcou 2 gols, o Dan Petrescu romeno. Gustavo Poyet, uruguaio. E Roberto Di Matteo, italiano suíço. Sendo que Gianluca Vialli e Roberto Di Matteo, além de jogadores, são ex-treinadores do Chelsea. O Gustavo Poyet é um treinador de futebol atualmente. O primeiro jogo oficial, podemos dizer assim, valendo pontos, né? Sem nenhuma dúvida, ocorreu no ano de 2012, lá no Japão, Yokohama Stadium. Foi na finalíssima do Mundial de Clubes 2012, o primeiro Mundial disputado pelo Chelsea, que venceu a Champions League da temporada 11-12 contra o Bayern de Munique. O Chelsea debutava em mundiais e chegou até aquela final contra o Corinthians, brasileiro, rival do Palmeiras, lá da cidade de São Paulo. E o adversário, na partida amistosa, naquela excursão dos ingleses no Brasil, lá em 1929, dito anteriormente. O resultado estava um jogo em que o Chelsea dominava, o Chelsea foi bem melhor, mas o Corinthians derrotou os Blues por 1-0, com um gol do peruano Paulo Guerreiro aos 69 minutos de jogo, lá em Yokohama, no Japão. E os Blues retornaram para a capital inglesa sem a taça. Os Blues super campeões têm a chance em 2022 conquistar essa taça e retornar para Londres sendo campeão de tudo. Só que o futebol tem suas recompensas, né? Quando se cria times competitivos. Os deuses do futebol deram mais uma oportunidade para o Chelsea vencer o Mundial de Clubes, integrar o Mundial de Clubes, tentar faturar esse troféu mais uma vez, 10 anos depois. Novamente, o Orgulho de Londres está na final, adversário uma equipe brasileira, a Sociedade Esportiva Palmeiras, e está com muita torcida em Abu Dhabi. Grande rival do Corinthians, nosso adversário na edição de 2012, e é esperado uma grande final. Experiência não falta em partidas contra times brasileiros para o Chelsea. Tomara que o Orgulho de Londres, os Blues, conquiste a taça desse Mundial nessa edição. A edição é 2021, disputada em 2022, contra o time brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras, tricampeão da América do Sul. Saudações, povo Blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!